Bom, Luiz Antônio, você tem aí o comando de uma entrevista, viu? Porque você sabe que os professores estão em uma batalha enorme contra as medidas do governo do Estado. Esse impasse, esse conflito vem se intensificando em todo o Estado e hoje nós temos aí, quer dizer, semana inteira, né, com acontecimentos importantes no campo da educação. O que os professores estão preparando, hein? A questão, Madalena, em pauta nesse momento é a reestruturação que o Estado está desencadeando em todo o Estado de São Paulo, né, nas escolas do Estado. Inclusive ontem, né, foi divulgado já em que medida isso afeta as cidades da região. Em Araraquara não haverá nenhuma escola fechada, mas haverá pelo menos 4 escolas com mudanças nas etapas de ensino, né? Estamos recebendo para falar sobre esse assunto a Natália, ela é professora, fala em nome de uma comissão de professores que estão aí contrários a essa proposta do governo. Natália, eu começo perguntando aqui no nosso bate-papo. Desde o início, ontem só foi divulgadas as mudanças aqui em Araraquara, foram divulgadas. Mas desde o início do anúncio do plano de reestruturação, os professores se postaram contrários, ou parte dos professores, a essa proposta, né? Por que essa convicção realmente de que o plano é para pior no estado de São Paulo? No último dia 23 de setembro, o secretário da Educação, o Herman, ele anunciou em entrevista uma reorganização na rede estadual de ensino. Essa reorganização ela visa fechar, né, a princípio, nesse dia 23, mais ou menos 500 escolas e outras que seriam separadas por ciclos. Os ciclos são Fundamental 1, de 1ª a 4ª série, Fundamental 2, de 5ª a 8ª, e o ensino médio, né, do 1º ao 3º colegial. Essa reestruturação, ela funciona da seguinte maneira: cada escola vai ter só um dos ciclos, Fundamental 1, 2, 3 ou ensino médio. E essa reforma, essa reestruturação, o grande problema dela é que ela não foi discutida dentro da comunidade, né? Ela altera profundamente a vida dessas pessoas e não foi feito esse debate, né, sobre como isso afeta as pessoas. Então, assim, fundamentalmente está se perdendo o direito do pai ou do aluno de escolher a escola onde ele vai estudar. A gente tem conversado com vários professores, alunos do Estado, tem tido várias manifestações e atos em várias cidades do estado e os relatos assim são que tem pessoas que moram num bairro e a escola tem vários problemas, assim, não se sentem seguros ou não escolheram aquela escola para estudar. Muitos vão estudar em outro lugar, no centro. E aí, a partir de agora, essa matrícula vai ser compulsória, vai ser imposta, né? A Secretaria da Educação quer obrigar as pessoas a estudar em determinadas escolas. Mas hoje o aluno tem essa opção, por exemplo, que a matrícula é feita muitas vezes pelo bairro que ela mora, né? Uhum. Né? Hoje ele também não tem muito essa opção de escolha, né? Ele vai na escola do bairro. Não, ele tem, mas aí agora, fundamentalmente, ele não terá mesmo. Porque, e pode nem ser a escola do bairro a também, matrícula, né, já está sendo feita de uma forma onde eles pegam os dados do aluno e eles já direcionam para aquela determinada escola, né? Outro problema é que vários alunos vão ter que estudar em outras escolas que não são próximas ou tão próximas da sua região. A gente tem aqui na diretoria de Araraquara a reestruturação prevista em 4 escolas de Araraquara, que são o Lisanias e o JBO, que seriam as que trocariam, né? Não são próximas também, e o João Pires de Camargo e o Augusto. Alunas do Augusto, da Escola Augusto da Silva César, foram numa audiência pública no último dia 22 e elas mesmas relataram que moram muito próximas à escola, elas costumam ir a pé para a escola, e aí, a partir dessa reestruturação, elas teriam que estudar no João Pires de Camargo. Quer dizer, hoje os estudantes do ensino médio do Augusto, por exemplo, teriam que ir para o João Pires de Camargo. E o Fundamental 2, né, até o 8º ano, do João Pires vão estudar no Augusto. Tem essa mudança. E aí as crianças teriam que atravessar, por exemplo, a via expressa, que é uma via perigosa, né? Ou gastar mais com transporte, mais tempo. Uma mãe que tem 2 filhos, né, numa mesma escola, um no fundamental e outro no médio, teria que ter filhos em escolas diferentes. Como é que fica o transporte? Se ela vai gastar mais tempo ou vai gastar mais dinheiro? Como que ela vai fazer para ir nas reuniões de pais, né? A gente sabe que tem uma dificuldade até de achar tempo para ir em uma escola, né? Como é que ela lida com isso? Altera profundamente a vida da população. E tem coisas mais graves aí, né? A Secretaria da Educação e as diretorias de ensino, elas trabalham com a desinformação sobre o assunto. Então, existem algumas mentiras e falsos argumentos envolvidos nesse processo. Ele é feito a portas fechadas. Dos argumentos que foi usado para fazer essa reestruturação é que existe um déficit de 2 milhões de alunos nos últimos anos.
E aí eu vou supor que existe mesmo esse déficit de 2 milhões de alunos. Mas, se ele existe, é porque as salas também estão lotadas. A gente sabe que em Araraquara, em quase todas as cidades do estado, existem salas de 40, 45 e 50 pessoas. Então, não é que existem salas ociosas, existem salas lotadas, né? A política da Secretaria da Educação é fazer essa pedagogia da metragem, eles fazem, mensuram a sala e quantos alunos, desculpa até o termo, dá para enfiar lá dentro, né? Se a preocupação fosse melhorar a qualidade de ensino, a gente poderia, por exemplo, desmembrar várias dessas salas. Porque eu, por exemplo, tenho uma carga horária que é completa de 32 aulas. Se eu tenho salas de 40 a 45 pessoas, eu tenho entre 600 e 700 alunos, né? É impossível eu conhecer e saber quais são as demandas pedagógicas de aprendizagem de todos esses 600 e 700 alunos. Então, é uma escolha, essa reestruturação é uma escolha, a partir de uma crise, que está aí para todo mundo ver, fazer às custas da educação o ajuste fiscal dessa crise. Quer dizer, reduzir o número de escolas, de funcionários, de professores, principalmente, para trabalhar com esses alunos. Agora, tudo foi feito de cima para baixo, sem consultar. O que os professores pretendem agora, então, para tentar reverter essa situação? Essa é a proposta? Olha, a Secretaria da Educação já deu uma recuada, né? A gente tem, no começo a gente tinha um anúncio de 500 escolas que iam ser fechadas e agora teve um anúncio de 94. Os alunos estão se mobilizando muito, principalmente nas periferias de São Paulo, e tem o envolvimento dos pais também. É às custas dessa população que está sendo feita essa reestruturação. Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é assim, se o argumento, e esse é o argumento oficial, né, da Secretaria da Educação, é melhorar a qualidade de ensino. Além de desmembrar as salas, ele teria outras escolhas. Existe uma lei federal, se não me engano, desde 2008, que é a lei do piso. E essa lei do piso, ela define que 1/3 da jornada dos professores não seja em sala de aula, mas seja em atividades dentro da escola, desenvolvendo planejamento de aula, atividades para sua formação. Então, essa lei não é aplicada. E é por isso que, assim, muitos dos professores eles têm que ter 2 ou 3 empregos, trabalhar em 2 ou 3 escolas, às vezes em cidades diferentes, como muitos colegas meus, para conseguir compor o seu salário, né, que é um salário muito defasado. Então, se fosse esse o argumento, a gente poderia, né, ter a proposta de desmembramento dessas salas, chamar os remanescentes do concurso, que eles alegaram que era o maior concurso da história, esses aprovados estão esperando até agora ser chamados, e aplicar a lei do piso. Isso melhora a qualidade de ensino. Fechamento de escolas e qualidade de ensino, na mesma frase, é um contrassenso, né? Existe uma terceira mentira ou falso argumento. É mais uma mentira. A dirigente de ensino disse, na audiência do Plano Estadual de Educação do dia 22, que foi feito um debate amplo e democrático com a comunidade sobre essa reestruturação. E não foi feito nada disso, né? A gente sabe que a lista de escolas que seria afetada, tem mais 2 em Américo e 2 em Matão também. Ela chegou da Secretaria da Educação como uma sugestão, entre aspas, e aí, a partir daí, ela convocou os diretores para conversar, só dessas escolas, para conversar a portas fechadas. Então, não existia um amplo debate como está se falando. Por isso que eu acho que a importância de estar aqui e fazendo essa discussão. Tem vários alunos que vão ser afetados e não estão sabendo dessa estruturação. Fernando Ferreira? Olha, eu tenho acompanhado toda essa discussão, eu acho extremamente importante. Eu acho que existe, primeiro, o seguinte: o governo nunca vai admitir esse tipo de coisa que você está dizendo aqui. Então, ele vai tentar utilizar alguns subterfúgios, alguma tentativa de números para tentar moldar da melhor maneira possível, pelo menos para o seu lado, essa situação. Eu estou vendo que hoje alguns jornais começaram já a colocar por terra alguns dos argumentos utilizados pelo governo. É o fato, por exemplo, em São Paulo, das 94 escolas que serão fechadas, 30 delas são aquelas que têm o maior índice de média do Estado. Ou seja, o governo alegava também que a situação era a seguinte: olha, nós vamos mexer em escolas deficitárias, escolas que têm problemas. Muito pelo contrário, as escolas apresentam índices que, de repente, são melhores que os índices apresentados pela média do Estado inteiro. Então, esse argumento já cai por terra. Então, pelo menos já é um argumento. Agora, o Estado já teve uma
um pequeno recuo, mas parece que chegou no seu limite, ele não vai mudar mais do que está aí. Ou seja, já colocou isso como padrão e é o que vai mexer. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, isso não vai mexer somente com os alunos, isso vai mexer com a vida dos professores. Aqui em Araraquara são 4 escolas que entram nesse esquema e existe muita desinformação de que maneira esse tipo de coisa vai acontecer. Ou seja, esses professores têm matérias, você sabe disso, Luiz? Tem matérias que, por exemplo, uma escola que se tornou somente do ensino fundamental, não existe matéria, não vai contemplar. Esses professores são daquela unidade escolar e ela não vai ter matéria ali para lecionar. Então, de que jeito? Vai ter um listão na diretoria? Essas pessoas vão ser transferidas para outra escola? Alguma coisa vai ter que acontecer e as explicações são meio equivocadas com relação a todo esse processo. E vai trazer, evidentemente, consequências. Bom, para a gente encaminhar, né, aqui a discussão para o final, né, infelizmente a gente não tem muito tempo. Douglas, se você quiser fazer o uso da palavra rapidinho para a gente falar então aí a comunidade que está nos acompanhando, quais são os próximos encaminhamentos que vocês estão pensando então em fazer? A categoria está mobilizada porque nós tivemos aí esse ano a maior greve, né, uma das maiores da história e de repente a categoria parece que não se mobilizou tanto. O que vocês estão esperando rapidamente então para a gente encerrar a entrevista? Pois não. Eu vou retomar então daquilo que você acabou de me perguntar. Isso. O que vai ser feito de agora em diante? A gente entende, o movimento que está se criando em São Paulo entende o seguinte, um governo que fecha escola, ele não ataca simplesmente aos professores, ele declara guerra à sociedade civil. E a reação tem que vir nesse momento da sociedade civil como um todo. Por isso que os estudantes foram os primeiros a se levantar. Por quê? O governo respondeu o quê? Aos nossos 92 dias de greve, parece que ele foi e devolveu... depois de 92 dias de paralisação, ele devolve... Um plano de reestruturação. Uma escola fechada por dia de paralisação. Foi bacana que um professor colocou isso ontem, faz muito sentido. E seria muito mais. Porque a primeira lista que ele soltaria teria 450 escolas. E ele só recuou por quê? Porque está havendo pressão popular, está havendo mobilização dos estudantes, os pais se levantam, os pais sabem muito bem, o governo acha que ele pode, só porque ele se elegeu com 60% dos votos, que ele tem carta branca para fazer tudo o que ele quer em São Paulo. Só porque ele é blindado pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, pela mídia que está escondendo tudo o que está acontecendo nesses 20 anos de governo desse partido que está no poder aqui, e parece que nesses 4 anos ele quer radicalizar esse projeto, né? Ele pode acabar com a água no nosso estado e nada se fala sobre isso. Mas para voltar à questão da educação... Só então, concluindo. O que nós temos em Araraquara programado para essa reação? Em Araraquara a gente tem uma atividade para o dia 7, tá? A gente vai ter um ato municipal que vai ser feito provavelmente na Praça Santa Cruz. No sábado. No sábado. Com a presença de artistas da cidade, de professores, de estudantes. A gente está fazendo convite aos pais também. Hoje, em São Paulo, a gente tem que lembrar o seguinte, nós fazemos parte de uma rede que é estadual. Então, é importante pontuar isso porque o pai de Araraquara ele pode ficar tranquilo, ele pode se enganar e ficar tranquilo, porque a dirigente está falando que não tem mudança em Araraquara nesse momento. Só que se a reestruturação começar, seja na cidade que for, ela vai chegar aqui em 1, 2 ou 3 anos. E o problema não é apenas o fechamento de escolas. Muita gente está colocando isso, muita gente está colocando isso como o foco da resistência tem que se concentrar aí. Não. O problema é toda e qualquer reforma que não seja discutida com a sociedade, que não seja discutida com a comunidade. A escola, ela pertence à sociedade, ela não pertence ao governador. Ele não pode entrar no nosso espaço de trabalho, no espaço de vivência dos estudantes, no espaço onde os pais confiam para colocar os seus filhos e fazer o que ele bem entender. Não é porque ele ganhou a eleição com 60% dos votos que ele vai invadir a nossa casa e fazer o que bem quiser. A gente tem comparado a situação com aquela em que um sujeito entra na sua casa, violenta os seus, violenta a você, e você fica com os braços cruzados. Os professores de São Paulo, nesse momento, não vão ficar com os braços cruzados, não. Os estudantes não estão com os braços cruzados, e os pais sabem muito bem o que significa um governo que fecha escola. Um governo que fecha escola, ele está declarando guerra à sociedade civil do Estado de São Paulo, e nós não vamos ter o mínimo pudor em disputar toda e qualquer escola que ele está nos retirando nas ruas. Madalena, esse é o clima então, nós conversamos com os professores Douglas Oliveira, a Natália Maringolo, né, falando a respeito da reestruturação, do sentimento da categoria nesse momento. Tem mais uma coisa que eu queria pontuar. Assim, a gente está vivendo no Brasil, nesse momento,
uma ofensiva contra a educação, contra os direitos dos jovens de estudar e contra os direitos dos professores, a liberdade dos professores também dentro das escolas, que ela é nacional. Você pode ver a prova do Enem agora, que aconteceu no domingo, né? Você vê uma série de grupos mais conservadores que se colocaram contra o uso de uma autora, né? Que foi a Simone de Beauvoir, que era uma filósofa francesa, e esse pessoal acha que determinados temas não podem ser discutidos dentro da escola. E a gente está aqui para dizer, não apenas para a população de Araraquara, mas para todos os professores e estudantes brasileiros, que escola para a gente é um espaço de liberdade. Então, a todos os conservadores, está colocado aqui, ó, vai ter discussão, sim, vai ter liberdade na escola, sim, a escola vai continuar para a gente a ser uma janela para o mundo, e nós não vamos aceitar qualquer um que entre aqui e tente colocar portas, ceifar espaços para o conhecimento. Toda a porta que ser colocada dentro da escola hoje e para o acesso ao estudante pobre será arrombada pelos professores. Nós vamos para a rua disputar todas e quaisquer escolas que o governo está nos tirando nesse momento. E aqui está a lista que o governo acabou de publicar ontem. Para a gente, isso daqui é apenas uma lista. Direito, toda lei que onera o povo, toda lei que é injusta, ela pode e deve ser justamente, e a sociedade tem todo o direito de se levantar contra ela. Então, eu convido a Natália, por favor, a dar a resposta dos professores de São Paulo e a resposta dos professores do Brasil a toda essa ofensiva que está acontecendo contra a gente nesse momento. Vai ter discussão, sim. Vai ter escola, sim. E a gente vai para as ruas retomar cada uma das escolas que não estão sendo roubadas. Muito Tá aí, obrigado. portanto. Agora eu estou acompanhando, né? Vocês são profissionais, né, da educação, e a gente fica aqui observando tudo aquilo que vem realmente acontecendo. Agora, como ele citou aí, essa reação, né, contra essa questão de uma questão colocada, né, no Enem, né? E a Simone de Beauvoir dizia, né, o homem é tudo aquilo que é, mas nada além do que é. Fica preso entre o medo de ser mais e a dor de ser apenas o que é. Eu acho que, sinceramente, né, uma pessoa que tem uma visão dessa do mundo, foi mulher do Jean-Paul Sartre, né? Então a gente percebe que, sabe, tem alguma coisa articulada para arrebentar com a educação pública no país. Então, isso já vem, não é de hoje que estão montando exatamente isso. Agora, você vê a editora Abril entrando na educação privada, e aí a gente percebe que tem outras situações que vão realmente trazendo aí. Por que a escola pública, por que a universidade pública é boa? E por que a escola pública não é? Então, alguma coisa tem por detrás disso. Deixa eu só concluir uma coisa a respeito disso. O governo tem colocado o quê? Que a separação entre ciclos, ela favorece a aprendizagem do aluno e ela melhora em 22%, né, que são os dados oficiais, oficiais não, que ele diz ter e nunca nos apresenta, que melhora em 22% o rendimento dos estudantes. Primeira coisa que a gente pergunta, as escolas privadas são separadas assim? Não são. As escolas privadas não são separadas por ciclo e elas, queiram ou não, porque a sociedade tem perdido... A separação não garante a qualidade. Não garante. Não tá ela não é uma pré-condição. Nós falamos isso aqui, inclusive. A reestruturação... Imita a escola particular. Desculpa, Madalena. É tão fácil, exatamente. Né? Então, a reestruturação, antes de mais nada, ela é a primeira etapa apenas de um projeto muito mais amplo, que envolve a privatização do ensino, que envolve a expulsão do estudante pobre da rede pública. Você junta tudo isso, dentre os 6 milhões que existiam antes, e hoje você tem 3.800, tem uma política há 5 anos no Estado colocada já de fechamento do EJA. Você tem uma política clara acontecendo no Estado de São Paulo de fechamento dos cursos noturnos. Então, o Estado ele já tem tomado uma série de medidas já há anos aqui em São Paulo para expulsar principalmente aqueles que estudam e trabalham. E agora eles estão partindo com um ataque mais agressivo ainda contra os filhos desses que trabalham. Os filhos desses que trabalham e se esforçam ao máximo para manter o seu filho numa escola com o mínimo de qualidade.
Se trata disso. O Estado de São Paulo, nesse momento, ele parte uma ofensiva agressiva contra a sociedade civil. E nós vamos, sim, retomar a escola enquanto um terreno de disputa política, enquanto um terreno de luta, e retomar nas ruas cada uma das escolas que o Estado está nos roubando nesse momento. Tá certo. Tá? Muito obrigado. Está aí, portanto, uma situação que a gente fica aqui na expectativa de que essa luta realmente ela não termine. Muito obrigado pela sua participação. Tá certo? Já convoquei aqui até uma passeata, né? Bateram panela contra não sei quem. Agora eu falo, vamos bater panela contra o que vem fazendo com a educação no estado de São Paulo e no Brasil, viu? Muitos estados estão O ataque contra a educação nesse momento, nacional. Madalena, ele é nacional. Nacional. Então, agora, por que não sai nas ruas? Então, esse ódio, né, que vomitam... O ataque à por que não? educação... Vomitam ódio contra o Lula, vomitam ódio até contra os políticos, né? Só que você percebe que protegem aqueles que estão realmente acabando Não é com... sobre temas, né? É sobre partidos que se sobre- discute. Enquanto a gente discutir A ou B, Dilma ou Aécio, PT e PSDB, a gente não vai realmente discutir o grande tema, né? Eles evitam isso. A destruição da educação começa quando, numa É o- negociação política, você tira um técnico do Ministério da Educação, um filósofo, professor, para colocar um político mais uma vez à frente E eu do considero Ministério. que os protestos ainda estão bastante tímidos no estado de São Paulo, porque não vai existe, mexer não com a existe. vida de 311 mil alunos e 74 mil professores. E até agora a gente não percebe que muitas cidades estão se mobilizando. Algumas Olha, eu vou te começaram vou te a fazer colocar assim, protestos. Aqui em Araraquara, por que você não está tendo grandes protestos ainda? Você tem uma grande organização dos professores, mas você não está tendo grandes protestos por quê? Porque aqui não vai fechar a escola. E o foco está sendo mal colocado, como eu apontei. O problema não é o fechamento de escola, é sim o início da reforma, porque a gente sabe qual que é o fim, quais são os interesses que o governo tem com essa transformação. Então, em outras cidades onde você está fechando escola, sim, já está tendo uma reação grande, o governo já recuou. A coisa é por causa mais disso. direta E e aí outra tem a coisa, reação, está né? tendo uma reestruturação também. Você tem a reestruturação escancarada, que é essa do fechamento de escola, que é essa de transferência compulsória de alunos, e você tem também uma reestruturação velada. E essa está acontecendo aqui em Araraquara, e a gente desafia a dirigente de ensino a vir aqui no programa e nos explicar. Por quê? Porque você está fechando uma série de salas de aula, agora de 2015 para 2016, e expulsando estudantes que vêm de áreas periféricas da cidade, fazendo eles voltarem para os seus espaços. Você pega inúmeras escolas aqui centrais, o Fernando conhece muito melhor do que a gente isso, e sabe que esse processo ele está acontecendo. Está em andamento, Você está né? em andamento, está fechando, sim, salas aqui, você está, sim, expulsando os pobres das escolas, você está, sim, criando condições para um projeto que redefine o papel que a educação tem para o Estado e que redefine a função social da escola. Tá certo. Tá? Muito obrigado, tá aí, portanto, é uma briga, uma luta que a gente espera que realmente ganhe muita força, tá certo? E esse ódio, né, que eu estou vendo no comportamento contra alguns, deveriam também ser, não esse ódio, mas essa reação contrária, Essa né, disputa. deveria realmente acontecer de uma forma muito mais intensa. Então a gente torce para que realmente dê certo. Muito obrigado, viu?